vai compartilhando, né? Compartilha aí com aqueles que te seguem, por exemplo, no Facebook, lá, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, e é onde você pode comentar, mandar aquele bom dia para todos, e também compartilhar, que a gente pede, e dar aquele like, né? Aquele joinha, aí também é muito importante. Então, nós pedimos aí para você que está nos acompanhando, se tiver aí um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, vá ao capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, e o item 5, Os Trabalhadores do Senhor. Estou falando bem tranquilo para você abrir aí no capítulo 20, item 5, que é Instruções dos Espíritos, né? Então, vamos lá então, Tiago e Débora, vou ler para os seus comentários aí, meus queridos, querida. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Olha aí, né? Nosso Espírito da Verdade, Paris, 1862, já nesse primeiro parágrafo aqui, né, dizendo que se cumprirão as coisas anunciadas. E ontem nós estávamos aqui com o Edson, no capítulo 18, item 33 e 34 da Gênesis, é o último capítulo das predições, e interessante que nessas predições que estão lá na Gênesis, de 1868, falava, como fala aqui o Espírito da Verdade, de coisas que estão acontecendo hoje, né? Então parece que esse texto foi escrito agora, né? Débora e Tiago aí. Quem é que Exatamente, né? Bom, vou começando então. Isso. Exatamente, quando fala dessa transformação, eu percebo muito esse momento que a gente está vivendo como um chamado para transformação da humanidade. Veja só, né, uma pandemia que coloca realmente toda a humanidade de uma vez só a se transformar, é um convite para reflexão, né, botou as nossas vidas de cabeça para baixo, né, ficamos isolados, ficamos dentro de casa, sem o contato com as outras pessoas, isolou do coletivo para que justamente a gente refletisse, olhasse para o coletivo, né? Que a gente olhasse para dentro de nós. Então, é momento de transformação, já iniciou há tanto tempo, mas nesse momento é tão simbólico, é tão presente no que a gente está vivendo. E eu gosto muito de iniciar logo aqui a primeira parte com a questão da caridade, que eu acho que é um norte para nós, que queremos essa transformação, buscar esse caminho da caridade. Se a gente não sabe por onde começar, vamos passar isso como norte, né? Vamos pela caridade. Como que eu posso ser mais caridoso? Hoje, agora, nesse momento. Né? Eu vou começar sendo caridosa e deixando o Tiago comentar também. Muito bem. Então, vocês já começaram a 1000 por hora aí, hein? Que coisa linda. Esse texto, Débora e Nando, nossa, e sobre essa questão, uma coisa que, lógico, nós estamos em transformação, né, para isso que a gente veio, e uma coisa que me chamou a atenção, Débora e o Nando e os amigos que estão acompanhando com a gente o estudo, é que a caridade ela deve ser praticada de 2 modos. Ela tem que ser praticada com desinteresse e sem nenhum outro objetivo.
Então, assim, há muitas pessoas que, vamos dizer assim, estão engajadas no movimento espírita, no movimento religioso, porém, elas esquecem alguns deveres. Me fez recordar um estudo recente que eu fiz de um texto do Humberto de Campos chamado Irmão Severiano. Esse texto, não vou contar a história toda, mas vou contar o objetivo disso aqui, lógico. Esse amigo, esse Severiano, ele é recebido no plano espiritual, apesar de ele ter trabalhado muito, ele era até o Humberto de Campos conta que ele seria um excelente veículo aí da doutrina e tudo mais, tal, trabalhou com afinco, mas ele deixou de lado a caridade de dentro de casa, ele deixou de lado as missões na família, e ele sofreu muito no plano espiritual. Eu achei muito interessante, um grande alerta para nós a respeito disso, né? E então a caridade ela tem requisitos para serem realizados, e aqui nesse primeiro ensinamento ele coloca desinteresse e sem outro móvel. Talvez a tradução que o Nando leu aí pode ser outra, não sei, Nando, qual que é a palavra que ele usa aí? Então, porque existem várias traduções, né? Este livro aqui, ele tem uma linguagem mais simples, que é da Petit, né? Então, ele fala, que parte aqui que você falou, Tiago? É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. E a tua tradução aí está diferente? Com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Tá bonito, tá? Com algumas palavras um pouco diferentes, né? Mas o sentido é o mesmo, né? Que é a caridade. Se a gente não movimentar o próprio Kardec coloca, né, essa frase contundente aí: fora da caridade não há salvação. Então a gente está buscando o quê? Se não é bem a salvação, mas a gente precisa entrar nesse período, ele fala aqui, de transformação da humanidade, o que a gente está realmente presenciando, sendo testemunhos, sendo personagens dessa transformação. E só a caridade, se nós não começarmos a praticar a caridade no geral do planeta, acredito que nós não vamos conseguir entrar nesse equilíbrio. Todos nós, independente de quem for, de qualquer religião, de qualquer seita, ideologia, não importa, nós, humanos, precisamos, não é, Débora e Tiago, realmente da prática da caridade, como o Tiago estava falando aí. Começar a treinar, né? Eu percebo que é um treino, que talvez a gente não consiga já sair sendo 100% caridoso, mas começar nas pequenas coisas, começar no que é fácil, no que a gente já consegue fazer dentro de casa. Não adianta a gente ser caridoso com todo mundo, querer salvar o mundo, e a gente realmente não ser caridoso na simplicidade, né? No ouvir o outro, no doar um ombro amigo, um abraço, uma escuta amorosa, né? Então, tem tantas formas de a gente ser caridoso que a gente pode começar a treinar o nosso olho, treinar o nosso coração para a caridade, né? Perceber aonde você pode doar algo seu. Não só dinheiro, né? Não só um momento, não só um alimento não perecível, mas onde que eu posso me doar um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do que eu tenho, que eu posso compartilhar. Para mim é um treino, né? É um exercício diário. É verdade. E então, Tiago? E é tão verdade isso que a Débora está colocando, né? Que a gente vai aos poucos pegando gosto, entendendo, sentindo esse mecanismo. Muitas vezes a gente fala, mas por que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Vou lá fazer essas coisas, por que eu vou calar os meus melindres? Por que eu vou, em prol de que isso aí, né? Para que todo esse esforço? Eu não, vou cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas. As pessoas ainda, elas precisam
compreender melhor. O evangelho, ele é tão, assim, eu vejo como a palavra de Deus, algo que, até no texto bíblico diz isso, né, que a palavra de Deus nos traz a fé. E eu acho, Débora, eu tenho uma desconfiança seguinte, que também o estudo te esclarece também. Então, além dessa coisa da gente treinando, sentindo gostinho, o estudo te esclarece. Sabe por quê? Eu estava vendo um texto, também aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a ingratidão. E lá, está no capítulo 13, item 19. Acho que até fantástico, se alguém estiver passando por um processo de ingratidão, quiser um remédio para a ingratidão, quer entender esses sentimentos da ingratidão, leia o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. E lá, Débora, Nando e os amigos, né, olha que interessante, que lá ele fala o seguinte, que a pessoa, eu falo assim, mas vou me dedicar para essa pessoa é ingrata comigo, aí o Espírito se orienta da seguinte maneira, que quando a pessoa não te agradece, ou ela até esquece aquilo que você fez de bom para ela, Deus leva isso em maior conta do que se ela tivesse te agradecido, do que ela tivesse até retribuído aquilo que você fez por ela. Olha que interessante. Então, dentro desse mecanismo de paga, dentro desse mecanismo da caridade, quando a gente vai conhecendo como Deus funciona, os mecanismos, a gente ainda pegando mais gosto ainda, porque sabe que até se a pessoa não te agradecer, é até bom. Então, nem precisa me agradecer, eu sei que Deus, no coração, você sabe que Deus vai me recompensar, você está fazendo isso com desinteresse, com outro objetivo, senão a caridade pura, né? Principalmente porque estamos fazendo, eu percebo que até médicos, eu andei lendo alguns estudos, né, médicos holísticos, que agora começou esse desenvolvimento da medicina holística muito mais proeminente nesses últimos anos, eles falam muito, eles receitam o trabalho voluntário, a caridade contra a depressão. Então, olha quem mais está ganhando quando a gente pratica a caridade, né? Quem mais se beneficia? Claro que a pessoa está se beneficiando, mas o quanto a pessoa que está praticando a caridade não está também recebendo. Então, por isso dessa frase, né, de não há salvação senão pela caridade, porque olha o benefício que você também traz para você quando você pratica um ato de caridade, seja ele qual for, né? Você pode curar uma depressão. Isso aí, vamos continuar com o texto aqui. Então ele diz assim: felizes serão os que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Isso será que acontece, melindre, Tiago? Será que as pessoas se melindram? As pessoas não, Nando. Eu. Acho que a gente, todo mundo, né? Nós, né? Como a gente espera um trabalho perfeito, como a gente gostaria de integrar uma estrutura lá no nosso trabalho, na nossa casa, tivesse tudo perfeito, fosse uma coisa tão gostoso você entrar num grupo harmonioso, que te recebe com tanto carinho, mas aí a gente entende que a proposta é do amor, e esse amor, muitas vezes, até o Emmanuel coloca uma coisa muito bonita quando ele vai falar da família, ele fala assim, na família, inclusive, e aí estendendo até para a família espiritual, né, ele diz, não só sanguínea, ele diz a seguinte, você, claro, tem amigos, pessoas muito queridas, tem pessoas, com certeza, mas também tem aquelas antigos inimigos do passado que você precisa se reajustar. Então, saiba disso, aprenda isso, que você vai encontrar pessoas não tão afetas, e o seu trabalho para a sua própria libertação, olha que interessante, você livrar das suas próprias algemas, então você tem que usar o amor de uma maneira, calar os seus melindres e seguir em frente. Uhum. Eu percebo aqui quando ele fala, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, né? O quanto ainda nos falta deste trabalho de união, o quanto a gente ainda é individualista a ponto de estar muito mais preocupado com o nosso status, com o nosso mérito, com sermos vistos, a minha ideia foi a melhor,
né, do que realmente o bem maior, do que o trabalho ser realizado no coletivo. A gente vê nos trabalhos de equipe, seja onde for, né, no trabalho, seja no centro espírita, seja dentro de casa, o quanto a gente ainda tem dificuldade de trabalhar enquanto equipe, de respeitar as ideias de todos. Às vezes a gente fica com aquela coisa assim, mas a minha ideia é a melhor, né? e até torcendo, às vezes, no trabalho, para um colega lá não ir muito bem, para que eu possa me sobressair, né? O quanto a gente ainda tem essas nuances mais escuras dentro de nós, né? O quanto a gente ainda tem o nosso ego que quer ser visto, que quer ser adulado. Então, eu vejo isso muito no trabalho em equipe, na falta de união. Até hoje, no cenário político, muitas vezes, tem gente torcendo para dar tudo errado, só para dizer viu, né? E não está interessado num bem maior, de que fique bom para o coletivo. Então, eu vejo essa individualização do ser humano ainda muito presente, né? A dificuldade de trabalhar como um todo por um bem maior. A gente vê que a caridade, essa caridade pode ser tão sutil, tão simples, porque não precisa estar aos olhos do outro, né, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, está aos olhos das testemunhas espirituais, né, de todos os níveis, estão nos vendo. O Paulo diz, né, existe uma nuvem de testemunhas. Então, a caridade é tão sutil, né? Essa questão de o Senhor dirá, vinde a mim, porque o Senhor viu aqueles, né? Então, não é necessário que o outro veja. E a caridade pode ser feita, e a partir desse momento que a gente está vivendo, sutilmente. Como sutil é também o vírus, né? Ele está invisível, ele vai... Parece que existe, não é uma seleção, né, porque eu acho que todos nós estamos sujeitos, se estamos num planeta de provas e expiações, qualquer um de nós está sujeito. Então, a caridade, como que essa caridade vai ser identificada em nós? A partir das nossas ações que estão gravadas em nós. Quando nós praticamos o bem, né, sem olhar a quem e sem desejo de reciprocidade, né, dá com essa mão e devolve com a outra. Não, vamos fazendo, isso fica gravado em nós, é algo que a gente vai levar para sempre, aonde quer que nós estejamos. Se o bem cria imunidade, então a imunidade, não só para esse vírus, mas para todo o avanço de qualquer situação que possa nos prejudicar. Então, quando nós praticamos o bem, o primeiro beneficiado somos nós, né? Porque numa ação, quando existe essa ação do bem, você sai bem também, né? Então, é algo que cria para nós uma proteção, está aos olhos do nosso Senhor, está aos olhos das testemunhas espirituais, e no silêncio a gente pode fazer muito. Sabe aquele silêncio do mineiro, assim, uai? Aquele silêncio, ali na humildade, né? Por aí, mais ou menos, né, Tiago? Que bonito isso, né? Esse jeitinho mineiro da caridade. É verdade. Os mineiros são maravilhosos. E olha que comando que ele tem aqui para nós, né? Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. E no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não sei se vocês se lembram, uma obra maravilhosa, lá o Jesus visita a Terra periodicamente de uma maneira mais próxima, claro que ele está conosco todos os dias, como ele prometeu, mas ele faz uma análise periódica, e sabe o que ele quer saber? Ele não quer saber se essa religião já progrediu, aquela outra, ele quer saber como anda o amor nos nossos corações, é isso que ele busca. E talvez seja essa a obra, como a Débora colocou, né, de a tarefa da caridade ser tão ampla. Até a expressão que ele usa aqui é campo do Senhor. O que seria trabalhar no campo do Senhor? É algo tão vasto. Então, a gente já tem uma ideia, é ajudar a transformar corações.
Você já imaginou, Nando, Débora, quando a gente, por exemplo, uma pessoa tem um comportamento inadequado e a gente cala, né? Fica em silêncio, tolera aquela pessoa por falar assim, poxa, ela está no momento alterado, eu não vou compensar discutir. E você ali, silenciosamente, sem falar para ninguém, pratica um ato de caridade, né? Aqui quando ele diz, né, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. É o silenciar, né, o silenciar, o não criar conflitos, o não polemizar. Hoje a gente vê assim, né, as pessoas hoje o mundo está virtual, muito virtual. Então, que forma a gente pode ser caridoso virtualmente? Daqui a pouco, olha esses grupos de família, uma discórdia, um falando porque o tio disse aquilo e o tio tô discutindo, e a gente já cria a gente já bota a lenha na fogueira ali, né? Ao invés de fazer uma ação de caridade, que é silenciar. Se eu, ao invés de dizer, não, vamos discutir, se eu começo a dar o exemplo, aos poucos as pessoas vão percebendo esse exemplo, né? Eu vou silenciando, e se todos silenciam, a discórdia se desfaz. Então, eu gosto dessa parte que ele diz, que calastes vossos melindres e discórdias, para o bem maior. Então, quantas vezes somos convidados a silenciar, e a gente vai lá e apimenta ainda, né? Bota mais uma lenha aí que a gente poderia ficar quietinho. Falta de caridade, né? Falta de caridade. Então, ele continua dizendo aqui, mas infelizes daqueles que, por suas divergências, olha aí, acabou de falar, vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão, graça, graça, Senhor, e ele lhes dirá, por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco, esmagastes ao invés de socorrê-lo? Ele vai fazendo várias perguntas aqui, mas vou parar por aqui, depois a gente continua com essas questões que ele está colocando aqui, o Espírito da Verdade. Chamando a gente na consciência, né, Tiago? Nossa, você vê que mensagem forte, que palavra que a espiritualidade nos coloca, que verbo de... Né, é um chamamento mais claro que isso, impossível, né? A gente precisa deixar de lado as nossas dissensões, a gente precisa evitar que a colheita seja retardada. Quantas obras de caridade morreram por brigas internas de grupos, ciúmes, e pessoas deixaram de ser atendidas por esse motivo. Então imagina se que a espiritualidade deseja de nós esse desprendimento, essa preocupação com algo maior, e tirar esse ego, né, esse egocentrismo. Então eu vejo que a espiritualidade nesse momento até nos diz o seguinte da consequência, serão varridos feito um turbilhão. Que coisa chocante, né? Num primeiro momento, falando, poxa, você levado a gente está vendo muito bem que espíritos que não se adequarem a esse propósito e estão atrapalhando demais serão encaminhados, né, para outros orbes. Aqui está mais claro que isso aqui, impossível. É isso mesmo, Débora, não é? Com certeza, aqui a questão das divergências vaidosas, né? Infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas, que seriam essas divergências vaidosas, né? Não concordo com você, então vou até o fim brigando, gastando a minha energia, gastando a energia do meu próximo, por algo que não vai levar a nada. Quantas discussões a gente entra sem propósito, né? Só para desequilibrar a energia, para desequilibrar a nossa conexão. Então, a gente precisa ter esse ponto de interrogação na nossa mente, né? Aquele orai e vigiai. O quanto estamos vigiando
por que eu estou discutindo sobre isso? Isso vai trazer um bem maior para mim e para essa pessoa e para o todo? Então, se não está, não preciso seguir, né? É o dia a dia. A cada ação, a cada conversa, a cada situação, a gente se perguntar se eu estou dando o meu melhor. Eu penso que é dessa forma. Tiago, e como que nós fazemos para entrar num padrão desse de ação, né, de caridade? Como é que a gente tem que agir? Você pode dar alguma receita para nós aí, dar uma orientação, né? Você que é um rapaz sábio. Qual a orientação que você pode dar? Que bom, bem, Débora, que bom. Mas eu acho, assim, que, sobretudo, humildade, né? A gente vai entrar numa tarefa de caridade sem humildade, eu acho que é a base, viu, Nando? A gente tem que começar com esse pensamento: somos todos colaboradores, todos têm a sua importância. E eu lembro muito bem de uma lição no livro Mediunidade na Mediunidade na Janela, eu acho. Inclusive, até na capa do livro tinha uma janelinha, assim. Bonito a arte que eles fizeram na capa, diferente, né? Me chamou a atenção. E lá, ele diz o seguinte: estava todo mundo numa reunião mediúnica e quem resolveu a situação lá no espírito que ia ser atendido, as pessoas ficaram impressionadas, outro ficou com medo, outro ficou triste. Uma pessoa que estava assistindo a reunião mediúnica, sentado lá na assistência, fez uma prece. Quando todas as pessoas estavam ligando para a situação daquele espírito, aquela situação difícil, até o próprio médium impressionado, outros com medo, outros com a situação, com a mente em outro lugar, aquela pessoa fez uma única prece. E aquela única prece teve um magnetismo suficiente, as energias suficientes para ajudar aquele espírito a despertar as coisas que eles estavam fazendo. Então, você vê numa obra, que às vezes a gente vai numa obra, por exemplo, numa reunião mediúnica, e acha, poxa, será que eu vou ajudar aqui? E uma única prece faz a diferença. No meio de tantos médios experientes, uma pessoa que estava lá fez uma única oração e aquilo foi suficiente, ajudou de uma maneira especial. Então a gente vai vendo esses relatos, vendo como que a simplicidade, os pequenos gestos feitos com sinceridade, com amor, com humildade, transformam de verdade. Tudo bem, quero mandar um abraço aí para todos que estão mandando mensagem para nós na timeline aqui do Facebook. Simone Dias, a Maria Isabel, a Flávia Fernandes, aí a Flávia, a Zildir, querida Zildir, o Marquinhos Souza, a Laura Coelho, o Everton Rodrigues, Dorival, a Ana Edilson, Elisa Salazar, olha quanta gente, Helena, Patrícia, Vera Lúcia, Adriana, nossa, é muita gente aqui, não vai dar para a gente falar o nome de todo mundo, e agradecer aí pelas mensagens que estão passando, né, a Maria Isabel, meus bem amados, um benéfico e amoroso dia, obrigado aí, quem mais? A Maria José, espero que depois desta tempestade, nos mude a nossa maneira de ser e de estar na vida. Vocês são uma grande força para todos, o vosso trabalho é uma grande caridade, nos traz força, obrigado. A Maria José de Portugal. Imagina, Maria José, nós estamos aqui também nos fortalecendo, essa troca de energia que a gente faz aqui, né, esse momento especial que a FEAL resolveu colocar, foi muito inteligente essa ação de colocar o plantão do Evangelho no lar, para nós voltarmos para o Evangelho, porque o Evangelho é para nós realmente um esteio, é para nós uma embarcação segura, porque o que Jesus deixou para esse legado, né, espiritual grandioso que deixou para nós na vida terrena, é o que está nos dando, norteando nossos passos, porque se nós não formos por esses passos que o Espírito da Verdade está colocando aqui para nós, ele está chamando a gente na consciência, né? Se a gente não mudar o nosso comportamento, aí a situação fica difícil, não só para a própria pessoa que não muda o seu comportamento, mas para todos nós, porque nós não temos como não viver em família, não temos como não viver juntos nesse planeta,
Nós estamos na mesma casa. A nossa casa é o planeta Terra. Aliás, essa semana, né, Dia Mundial do Planeta Terra, a gente tem que lembrar dessa mãe querida que é o planeta Terra, Gaia, né, como é chamado por alguns, porque reflete nas nossas vidas, né, Tiago, né? Nossa querida Débora. Débora, por favor. Exatamente, feliz demais de estar participando desse momento. Eu vejo que esse momento que estamos passando trouxe muito essa reconexão para muitos, né? Esse momento de reflexão, de buscar a espiritualidade. E é maravilhoso quando a gente tem disponível, como a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, com essa iniciativa de trazer o plantão do Evangelho para a gente estar conectado diariamente com esse esteio, com essa orientação que nos mantém fortalecidos. Então, eu acho maravilhosa a rádio e tudo que ela representa para tantas pessoas, e que a gente possa continuar esse trabalho aí, vocês todos fazendo esse trabalho belíssimo, e nos trazendo ensinamentos como este de hoje. Tudo isso acalma o coração, dá aquele calorzinho, né, de tranquilidade, de lembrança de que existe algo muito maior do que o que a gente está vivendo agora, né? Como a gente fala em inglês, a big picture, né? A big picture, a grande imagem disso tudo, isso é só um pontinho na caminhada e nós vamos passar por isso da melhor forma possível. E graças a Deus existe a rádio para nos acompanhar nisso, né? Temos aqui ó, a nossa querida Elza Petri. Ela pediu para repetir aqui o capítulo, item, né, do Evangelho, é o capítulo 20, item, né, 5, tá bom? Para você depois ler aí com calma, com tranquilidade. E ela falou, cheguei atrasada. Eu não pude ver, não vi a mensagem antes, vi só agora, senão já tinha passado, viu? Querida Elza Petri, de Timóteo, Minas Gerais. E a Valéria de Sorocaba, bom dia. Obrigado, Valéria. Deixa eu ler então mais um trechinho aqui para vocês, das questões que ele coloca. Por que pedis, graças vós que procuraste na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade, nada mais deveis pedir. Nossa! As recompensas celestes serão para aqueles que não tenham recebido as recompensas da terra. E aí, então, Débora? Se eu escolho, se o meu livre-arbítrio, né, como o Tiago falou antes, se a minha vontade está focada só no eu, então o meu livre-arbítrio está todo focado no vem a mim, o vosso reino, né? Só a mim. Então a gente já está querendo tudo para nós. Eu vejo dessa forma, o egoísmo, né, sendo essa força negativa que nos faz desvirtuar. Então, quando a gente consegue tirar o foco só do eu, tudo para mim, e olhar para o nosso próximo, tirar os nossos melindres, começar a amenizar as nossas vaidades e começar a olhar para o todo, lembrando que todos somos partes de um todo, aí sim a gente começa a trabalhar, ser esse servidor do Senhor, né? Porque servir a Jesus, ser um servidor de Deus, não é só seguir uma religião, é muito mais do que isso, é os nossos atos diários em relação ao nosso próximo. Então eu gosto muito de trazer o que eu leio no Evangelho para o meu dia a dia, né? Como que eu estou exercendo isso dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, com os meus amigos, com as pessoas que eu convivo. Se eu ficar sempre nesse egoísmo e tudo para mim, eu não estou olhando para o outro. O que você acha, Tiago? Como que eu vou discordar de algo tão sublime, né? Essa proposta de colocar o amor em todas as ações. E a gente entende que esse pedido da espiritualidade tem um alerta também que os espíritos nos falam, né? Que nenhum ato de bondade ele se perde.
e a gente não imagina a força desse ato e aonde isso vai repercutir. Então, a gente que busca recompensas, como ele coloca aqui, né, Débora, de recompensas celestes, são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Ele até deu um exemplo antes, onde as pessoas, elas, nos gozos da terra, ele usa essa expressão, né, nos gozos da terra. Talvez a gente esteja fazendo as coisas para ter uma certa influência em determinada situação, fez aquilo para obter uma vantagem depois no trabalho com outra pessoa, fez tal, sabe, alguma coisa assim, tem um interesse por trás, e aqui ele coloca, tudo bem, você vai ser recompensado por isso, estamos quites, né, acabou, tá pago com a providência divina. Agora, se você espera algo, fazer as coisas nessa vida, as coisas simples da vida, como você colocou, de maneira tão bonita, né, fazer as coisas simples da vida, com amor, esperando algo do futuro, entendendo que é uma recompensa celeste, é para Deus que você está fazendo, em nome dele, para que a obra dele no mundo seja realizada. Olha que, acho que é uma proposta de vida totalmente diferente. Essa sim é uma recompensa que vale a pena ser vivida. E você me desculpa, Nando, estou me alongando, eu acho assim que quando a pessoa faz algo contribuindo para o progresso da alma da outra, né? Isso sim, eu acho que vale a pena. Deixa eu finalizar então aqui o texto, porque daqui a pouquinho a gente já vai para a prece. Então, o último parágrafo ele diz assim: Deus faz neste momento a enumeração de seus fiéis servidores e marcou a dedo aqueles que o devotamento só tem a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuam perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras, aí está aqui grifado, se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Aí o nosso Espírito da Verdade encerra aqui esse texto de Os Trabalhadores do Senhor, 1862, né? Palavras muito atuais, né, para nós, que a gente realmente tenha olhos de ver aí, Tiago e nossa querida Débora, e se vocês puderem aí comentar, que a gente já vai para a prece, oração e vibrações daqui a pouquinho. Uhum. Aqueles que não recuarem, né, os servidores fiéis, como ele diz aqui, quando eu vejo que a gente reclama muito, né, a gente não confia, a gente recebe as tarefas aqui, lá de cima, e ao invés de a gente focar no trabalho, baixar a cabeça e, como o Tiago falou, saber que tudo que eu estou fazendo, por mais difícil que sejam os desafios, eu estou fazendo para Deus, visando uma vida futura, e que quando eu penso nessa vida futura, tudo que eu estou vivendo, toda a minha vida muda de perspectiva, né? Quando eu foco na minha tarefa e não fico lá olhando para a tarefa do outro, pensando, mas por que a vida dele é melhor? Por que, né? Quando a gente foca no nosso trabalho, aí a gente está sendo um servidor de Deus. A gente está fazendo, como o Tiago disse lindamente, é tudo por ele e não pelo outro, né? Então eu vejo desta forma. E aí, Tiago? Olha, Nando, Débora, que coisa. Então, assim, acho que a conclusão que a gente chega aqui, vale a pena amar, sim. A gente deve, sim, semear o que a gente puder de amor às pessoas, de maneira silenciosa, de maneira desinteressada, entendendo que cada pequeno gesto contribuirá de uma maneira proveitosa. E Deus vê o que está em culto, saberá recompensar o que está em oculto. Então, a mensagem dessa manhã, eu achei, do Evangelho é esse, né? Vamos amar, vamos seguir, vamos trabalhar e não vamos atrapalhar a obra. Pelo contrário, vamos ajudar a obra do Senhor. Construir juntos, né, Tiago? Construir juntos. E nossa querida Débora. Então, Boris e nosso querido MM, vamos ao momento da prece. Então, vamos lá, vibrações, prece e oração nesse instante. Vamos, então, já pedindo vibrações para Sidney Marcos Sabino,
Senador Firmino, Minas Gerais. Antônio Aparecido Teodoro, de Sorocaba. Carmelita Nunes de Magalhães, Serra Talhada, Pernambuco. Jaqueline Jane de Lopes Magalhães, também de Serra Talhada, Pernambuco. E Valmilton Antunes Santana Santos, de Muritiba, Bahia. E a todos aqueles que nesse instante estão precisando pelo nosso planeta. Se há uma ação que possamos fazer, não que vamos substituir o esforço de cada um que nos pede prece, ou aqueles que estão precisando de vibrações, vamos ser fraternos, irmãos nesse instante, e vibrar por esses nossos irmãos que estão com desafios maiores, que estão em dificuldades maiores, que estão passando de sabores, dores, desafios muito maiores do que os nossos. Vibremos, enviemos a esses irmãos muito amor, para que se recuperem, para que se equilibrem. Força aqueles que estão trabalhando nas frentes da saúde, todos aqueles seres humanos que estão ali na frente, como falamos, de batalha, que possam, além do seu próprio trabalho, porque já estão fazendo isso, se esforçando acima até da questão profissional, levando e tentando socorrer aqueles que estão, desencarnando. E esses que estão desencarnando possam ser acolhidos com muito amor, no plano maior, encaminhados e irem para a vida espiritual, se recuperarem. Pedimos então ao nosso planeta, a Gaia, nossa mãe querida, que possa receber as nossas vibrações. Cada um de nós é um pontinho de luz, e unidos assim possamos iluminar o nosso planeta com o nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, Senhor, e esteja conosco não somente nos nossos lares, nos lugares todos do planeta, mas em nossos corações. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, então, Débora, obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui no dia de hoje, desde lá das Filipinas, aqui com a gente. Exatamente. Aqui nas Filipinas, 11 horas à frente. Agora, que horas são aí? Aqui são quase 6 da tarde. Não, mas quase 7 da noite. Boa noite, então, aí para você, viu? Tudo de bom. Ótimo final de semana. Obrigada, Nando. Obrigado, Tiago. Tudo de bom aí. Até segunda-feira. Estaremos no próximo plantão. Obrigado, Tiago. Obrigado, Nando. Obrigado aos amigos por essa oportunidade de estarmos juntos com muito amor. Um beijo a todos. Débora, fala bom dia. Bom dia. Vou falar bom dia a todos. E eu gosto. Bom dia! Diga, Tiago. Bom dia! Então, um ótimo dia para você aí que nos acompanhou, nossos técnicos aí nos bastidores, Eliette, todo mundo, Marcos Magrini, o Boris e a Margarete, todos que estão no bastidor, a você que está aí, muita gratidão, muita paz, muita luz, ótimo e maravilhoso bom dia e também ótimo final de semana. Então, tchau, tchau, beijo no coração, até segunda-feira, no Plantão do Evangelho no Lar. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.